paz do Senhor, meus irmãos. A paz do Senhor, professor Márcio. Paz do Senhor, professor Fabiano, alunos e alunas da Escola Bíblica Dominical. Pela graça de Deus, estamos aqui para mais uma lição da nossa querida Escola Bíblica Dominical. E hoje, para darmos início aos estudos do terceiro trimestre de 2022, professor Márcio. Que maravilha, né? É verdade, mais um aprendizado começando. Com certeza. Relembrando aqui o que nós já estudamos este ano, né, professor Márcio? No primeiro trimestre, nós estudamos a respeito da supremacia das Escrituras, né? A inspirada, inerrante e infalível Palavra de Deus. Então, estudamos ali sobre a Bíblia Sagrada, né? A bibliologia, e nos aprofundamos aí na nossa tão amada, no nosso tão amado manual de instrução, manual de vida, né, professor Márcio? Verdade. Por isso que nós falamos aqui sempre, professor Fabiano, que a Escola Dominical é a maior escola teológica do mundo. E é aberta para todas as idades. Com certeza. Segundo trimestre que fechamos no domingo passado, estudamos a respeito os valores do reino de Deus, a relevância do Sermão do Monte para a Igreja de Cristo. Então, aprendemos ali lições maravilhosas a respeito ali do Sermão do Monte, né? Os valores do reino. Nós, como súditos, né, deste reino de Deus, temos que seguir à risca os ensinos de Jesus, né, professor Márcio? É verdade. E é interessante, professor Fabiano, que nós começamos o trimestre aprendendo a Bíblia, Isso. A estrutura da Bíblia, tudo que a Bíblia tem, que ela é inerrante, que ela é infalível. Aí passamos nos valores do reino, Exatamente. já dentro da Bíblia, praticando, né? Ali já, né? E agora a defesa, né? E esse trimestre, terceiro trimestre que vamos iniciar hoje, o tema que vamos estudar é os ataques contra a Igreja de Cristo, as sutilezas de Satanás nestes dias que antecedem a volta de Jesus Cristo. Então agora nós já aprendemos o que um discípulo de Cristo, né, tem que fazer, tem que obedecer, tem que praticar no trimestre passado, isso nós aprendemos. Agora nesse trimestre nós vamos conseguir ali, professor Márcio, talvez identificar qual é a forma que Satanás está agindo dentro da Igreja do Senhor. Quais são as estratégias que ele está usando, quais são as artimanhas que o inimigo está usando contra a Igreja do Senhor. E quando eu digo Igreja do Senhor, somos nós, cristãos, eu e você. Nós somos a Igreja do Senhor. É o que aprendemos lá com Jesus no Sermão do Monte. Verdade. Somos a luz, somos o sal da terra. Então agora nós vamos aprender nesse trimestre, professor Fabiano, os meios que Satanás está usando desde o Éden, não é de hoje, né? Verdade. E também nós vamos aprender a defesa. Quais são as armas que nós temos que usar? Com certeza. Depois de identificado o ataque, o que nós temos que fazer? É isso que nós vamos... Verdade. Se nós olharmos ao longo da história da humanidade, né, professor Márcio, dos tempos bíblicos registrados na Bíblia Sagrada, Satanás aí vem usando todos os seus agentes, né, a fim aí de levar o povo de Deus a desacreditar na Bíblia, na divindade e na obra redentora de Cristo. É verdade. Então ele vem usando do engano, né, para desvirtuar a cabeça, né, a mente, a consciência do povo de Deus, para desacreditar em Deus e se desviar do caminho. Essa é a intenção de Satanás contra a Igreja do Senhor. Então nós temos que estar aí, né, professor Márcio, devidamente aí preparados, né, podemos dizer assim, para nós tentar aí detectar aí essas e desmascarar principalmente isso, né, desmascarar essas artimanhas, essas sutilezas, né, que Satanás aí tem usado dentro da Igreja do Senhor. É verdade. Nós vamos ver nesse trimestre. E as mudanças de tática que ele vem fazendo do Éden até aqui, né? Verdade. Só para nós começarmos a lembrar já, no começo da igreja, no primeiro século, segundo, terceiro século, qual era a estratégia de Satanás? Era matar crente. Né? Era perseguição, né? Com a morte dos crentes. Mas quanto mais morria, mais o sangue do crente caía no chão, era uma semente, né? Mais gente crescia. Fiel a Deus tinha. Então ele foi mudando essa estratégia. Exatamente. E hoje a intenção dele não é mais matar fisicamente. Não, mudou a tática dele. Ele tem as sutilezas para ir entrando. É a mentira que vem com uma roupagem de verdade, né? Uma roupa de verdade. Mas na verdade, no fundo, ela é a mentira mesmo. Mas ele traz ela numa sutileza. O que é uma sutileza, professor? Aquilo que vem, sim, a pessoa perceber que vem de um jeito muito bom até, né? Parece ser bom, né? Parece ser bom. Parece ser bom, né? A verdade, professor Márcio, que não importa onde nós podemos estar, não importa a época que nós se encontramos, né?
professor Márcio destacou a respeito da igreja primitiva, o começo, né? Nós sempre estaremos aí debaixo do ataque do nosso inimigo. Sempre. Não importa, nós vamos estar sobre esse ataque. Ele sabe que ele já está derrotado. Ele já foi derrotado na cruz por Jesus. Sim. Mas ele quer nos derrubar. Ele quer derrubar ali os crentes, os cristãos que seguem a Jesus. E a vida cristã, né, professor Márcio, nosso dia a dia, é um campo de batalha. Paulo mesmo já falou sobre isso em uma das suas cartas, que a nossa vida é um campo de batalha. E não é um parque de diversões como muito crente, muito cristão acha que é. Que é um lugar de diversão, um lugar de entretenimento. Não. A igreja do Senhor é um campo de batalha. E é batalha todos os dias. Para mantermos firmes aí a nossa convicção em Jesus e para garantirmos a nossa salvação, né, professor? É verdade. E é por isso aí que entra a importância do ensino bíblico, do crente ter a Bíblia como o seu manual, o seu guia de fé, de regra, e acreditar na palavra de Deus, porque é a Bíblia que vai nos fornecer as armas certas para esse ataque. Tem muita gente lutando com arma errada, aí não vence, não vai vencer nunca. Então, nós vamos ver que o apóstolo Paulo diz bem claro lá em Efésios que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, e também ele diz lá em Coríntios que as armas do crente são espirituais. Exatamente. Nesse trimestre nós vamos discorrer sobre isso. Então, nós temos que escolher, né, professor Márcio, que nesse campo de batalha não existe ninguém neutro. Ou existe aqueles que são os guerreiros, sim, ou existem as vítimas que serão abatidas pelo inimigo, infelizmente. Então, cabe a nós, cristãos, escolher o lado que nós vamos tomar. Queremos ser os guerreiros? Então, nós temos que aprender a palavra, praticar a palavra, estudar a palavra. Exato. Quanto mais aí a oração, jejum, buscar essas armas espirituais para estar forte. Agora, se quiser ficar só sentado, reparando nos irmãos, falando mal do pastor, aí é bem provável que você vai ser uma das vítimas do inimigo nesse campo de batalha. É verdade. Então, nós precisamos estar aí muito atentos, né, contra esses ataques do inimigo, contra a sutileza que o inimigo tem usado. E esse vai ser o tema que nós vamos estudar nesse trimestre. Nós vamos identificar algumas as formas, as sutilezas que o inimigo tem usado, né, professor Márcio? Dentro aí, para tentar derrubar os crentes, né? Passando meio que por cima aqui das nossas lições que vamos estudar nesse trimestre. Então hoje vamos estudar a lição 1, né, as sutilezas de Satanás contra a igreja de Cristo. A sutileza, na próxima lição, a sutileza da banalização da graça. A lição 3, a sutileza da imoralidade sexual. Lição 4, a sutileza da normalização do divórcio. A lição 5, a sutileza do materialismo e do ateísmo. Lição 6, a sutileza das ideologias contrárias à família. Lição 7, a sutileza da relativização da Bíblia. Lição 8, a sutileza do enfraquecimento da identidade pentecostal. A lição 9, a sutileza do movimento dos desigrejados. Lição 10, a sutileza contra a prática da mordomia cristã. Lição 11, a sutileza das mídias sociais. Olha que bênção, irmão Márcio. Lição 12, a sutileza da espiritualidade holística. Nova forma que o inimigo tem usado. E lição 13, resistindo às sutilezas de Satanás. Então, meu irmão, vai ser um trimestre abençoado. De muito estudo da palavra do Senhor. Tenho certeza que o Espírito Santo vai revelar muita coisa nesse trimestre, professor Márcio. Com certeza. Assim como ele tem revelado para nós. Mas cabe a nós estarmos à disposição, né? Ter disposição e estar à disposição de estudar essa lição maravilhosa nesse trimestre, né, professor Márcio? Exatamente. Já lembrando que para você, ou para nós todos, vencermos as sutilezas de Satanás, nós temos que ser o quê? Vigilantes. Então, seja vigilante, tenha a nossa lição, leia, se prepare, estude, venha para a igreja, vá para a escola dominical, leve a sua família. Verdade. E aí você vai estar fortalecendo todo o grupo familiar contra as sutilezas de Satanás, que está cada vez mais audaciosa, né? Exatamente. Nós temos aí visto na mídia aí nos últimos dias, acompanhado casos aí da sutileza de Satanás contra o aborto, por exemplo, ou a favor, né? Contra a vida, e por aí vai. Isso aí tudo é sutileza do diabo. Com certeza. Para tentar tirar da igreja de Cristo, né? Para dizer que a Bíblia não tem
não tem a razão, não tem a verdade. Então sejamos vigilantes e estudantes da palavra de Deus. Verdade. Satanás sabe que o tempo dele está se esgotando aqui na terra. Ele sabe que Jesus está às portas, né? Para vir arrebatar a sua igreja. Então ele tem pressa em querer derrubar os cristãos que são servos do nosso Senhor. O comentarista da lição, professor Márcio, desse trimestre, é aqui o pastor José Gonçalves, né? Que ele é mestre em teologia, escritor, articulista e líder da Assembleia de Deus em Água Branca, no Piauí. Pastor José Gonçalves já comentou várias lições da CPAD. E todas as lições abençoadas. Eu tenho certeza que essa lição também vai ser uma bênção para a nossa vida, através dos comentários aí do pastor José Gonçalves, né? Isso é bom a gente falar, professor Fabiano, para que os ouvintes, as pessoas que nos assistem, que ainda não conhecem a metodologia da Assembleia de Deus, né, das escolas dominical, da CPAD, para que vejam que nós temos identidade, né? Nós estamos falando, está aqui o comentarista, nós falamos de algo que nós conhecemos, a nossa identidade, da igreja e das doutrinas bíblicas. Verdade. Então não estamos aqui aleatoriamente falando coisas que ouvimos por aí, não, é fundamentado na Bíblia e com o comentário de uma pessoa bem estruturada também espiritualmente. Com certeza, então tem um preparo, né? Tem um preparo, exato. Para poder chegar essa lição prontinha na nossa mão, que foi um processo longo. Sim. Tenho certeza que o pastor orou, buscou a Deus um tema que Deus revelou para ele. Então, para chegar na nossa mão aqui, ó, passou pela mão de vários servos do Senhor, para chegar do jeitinho que está aqui, para nós poder estudar e desfrutar desse estudo maravilhoso nesse trimestre. É verdade. Para iniciarmos, meus irmãos, os nossos estudos desse trimestre, vamos estudar hoje aí a lição de número 1, que tem por data 3 de julho de 2022, e o título da lição que nós vamos estudar hoje é As Sutilezas de Satanás contra a Igreja de Cristo. Então, a nossa lição introdutória, aí vamos falar a respeito aí dessas sutilezas de Satanás, como que ele tem aí agido para tentar derrubar a Igreja de Cristo, né? E a cada dia que nós passamos, né, professor Márcio, está mais próximo à volta do nosso Senhor Jesus. Sim. Como nós já comentamos aqui, né? Está cada dia mais perto do nosso Senhor Jesus vir aqui arrebatar a sua igreja. Então também a cada dia está aumentando o ataque de Satanás contra a Igreja de Cristo. Porque ele sabe que o seu tempo está se esgotando. Então quanto mais pessoas ele abater, ele conseguir derrubar, para ele é lucro. Por isso que ele está aí a cada dia se inovando, né? Se reinventando nos ataques da Igreja do Senhor, né? Sim. Aqui, professor Márcio, só fazer uma leitura de um versículo bíblico aqui, ó. Nosso Senhor Jesus falou lá em Mateus 16, 18, que, pois também eu te digo que tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, Jesus está falando aqui, né, professor Márcio? O inferno não vai prevalecer contra a igreja. Não. Né? Mas é importante a gente entrar nesse assunto aqui e dizer o seguinte, professor Fabiano, que as portas do inferno não prevalecem contra a Igreja de Cristo, mas nós estamos aqui nesse mundo, estamos sujeitos aos ataques do inimigo. Exatamente, é esse ponto. E aí alguém pode dizer assim, mas espera aí, mas Jesus não está com a gente? Claro que sim, o Espírito Santo é maior, ele está na nossa vida, mas para que o Espírito Santo ele consiga fazer essa operação na minha vida, eu tenho que estar vigilante e não ceder às tentações de Satanás. Isso não significa que não haverá lutas. Haverá, e eu não posso entrar nessa sutileza do diabo. Exatamente. Porque alguém pode pegar esse versículo, não, mas está aqui que a porta do inferno não vai prevalecer, eu não preciso fazer nada. Exatamente. Já vencemos. Não, nós não vencemos. Não. Cristo venceu o mundo por nós. Por isso que ele disse, eu venci o mundo. Então fiquem tranquilos. Ele venceu por nós. Ele não precisava vencer o mundo. Exatamente. Quem que nasceu rei? Quem nasce rei? Ninguém, só Jesus nasceu rei. Então ele não precisa. Quando ele disse que venceu o mundo, ele venceu para nós transitar aqui nesse mundo. Mas ainda assim nós temos o quê? A escolha. Nós temos o direito da escolha e nós temos que preferir estar do lado dele. Com certeza. Jesus já preferir o Espírito Santo. Paulo vai dizer em Efésios, um versículo diz assim, professor Fabiano, não deis lugar ao diabo. E ponto, está escrito lá, está o ponto lá. Então quer dizer, se a gente der lugar, o diabo não tem. Se a gente facilitar e entrar nessa sutileza aí, achando que é assim mesmo, que tem, agora nós estamos numa nova época, a cultura mudou e a Bíblia já não serve mais para esse tempo. Essas são as sutilezas. Então a Igreja de Cristo jamais vai perecer, jamais.
Mas nós temos que entender, como parte do corpo de Cristo que fazemos, nós temos que optar a ficar do lado dele. Com certeza. Renunciando a nós mesmos. Por isso que é luta todo dia. É luta todo dia. É luta. É. Por isso que nós estamos num processo de santificação. Hoje mais santo do que ontem, amanhã mais santo do que hoje. É um processo que não vai continuar. Não é uma vez salvo, Exatamente, sempre salvo. não, Salvação pode se perder, sim. Jesus já consumou o plano da salvação na Sim. cruz. A parte dele já fechou. Já está pronto. Agora cabe a nós fazer a nossa parte. O próprio Cristo vai dizer em Apocalipse, ao que for fiel até o fim, ao que vencer. Então, quando ele fala ao que vencer, ele está dando ideia do quê? Que tem uma luta, né? Para vencer. Com certeza. Então, ele diz, ao que vencer, vai ganhar, ou vai estar comigo no meu trono. Exatamente. Então, nós temos essa luta aí. E nós vamos ver aí, o Satanás, ele traz essa sutileza, essa coisa que, como ele fez com Eva, né? Com certeza. Como ele fez lá no... mas essa árvore aí, por que não pode? Não é bem assim. Não é isso não é tudo isso que estão falando, é melhor assim e tal. Um pouquinho pode, né? E aí, ó, o que aconteceu? Um pouquinho aqui, um pouquinho ali, Então, quando você vê, já se perdeu, né? Ele jamais vai chegar dizendo que ele é o diabo. É verdade. Ele vai chegar dizendo que ele é um anjo. O próprio apóstolo Paulo diz que ele se transforma em anjo de luz, para enganar. Exatamente. Então, aí tem a sutileza, né? Então, cada um de nós, né? Eu, professor Márcio, você que está aí do lado nos acompanhando, cada um de nós somos aí um alvo em potencial para o inimigo. Exatamente. Ele quer nos abater de qualquer forma, ele quer nos tragar, ele quer acabar com a nossa vida, meus irmãos. Exatamente. Por isso que nós temos que estar aí enraizados na palavra de Deus, conseguir perceber aí essa forma, essa sutileza que Satanás tem trabalhado dentro da igreja, fora da igreja, para nos atingir de qualquer forma. Então nós precisamos estar firmes na palavra e aprender com essa lição maravilhosa a identificar todas essas sutilezas que Satanás tem contra a igreja do Senhor, né? E é interessante também, professor Márcio, que muitos desses ataques aí de Satanás que é direcionado à igreja, muitos deles não ocorrem assim de maneira explícita, né? Você consegue identificar, não, é Satanás, não. É bem velado. É isso que a lição vem falar, a respeito dessa sutileza, da forma, né, que Satanás usa aí para dominar, para acabar com o crente, para derrubar o crente, né? É verdade. O professor já falou a respeito, né? Que a igreja do Senhor, a igreja primitiva, sofreu muitas perseguições e a igreja só cresceu. Então essa estratégia não deu certo. Então, com o passar dos anos, o passar das épocas, ele foi mudando as suas estratégias. E hoje está agindo dessa forma sutil dentro da igreja do nosso Senhor, né? Nosso texto áureo se encontra lá na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 1, que diz assim: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. 1 Timóteo 4, versículo 1. Aqui temos o apóstolo Paulo falando ao seu filho na fé, Timóteo, né? Dando um alerta para Timóteo, né? Assim, né, professor Márcio, como o Espírito Santo, né, o Espírito revela aí os mistérios de Deus para a nossa vida, ele também revela aí as ações do mal. Ele nos alerta, ele nos mostra o que o inimigo está tramando contra nós, né? Então nós precisamos aí estar sensíveis à voz do Espírito, Sim. né? Veja que o Paulo está dizendo para Timóteo, nos últimos tempos, muitos crentes vão apostatar da fé. Porque para apostatar da fé, você tem que ter fé antes. Ninguém vai apostatar daquilo que não tem. O que é apostasia? É o abandono consciente da fé. Então muitos crentes já vão achar que a Bíblia não é mais a Bíblia. E vão começar a dar ouvidos a esses espíritos enganadores da doutrina do demônio. Exatamente. Aí está entrando a sutileza. Então, Paulo está dizendo, vai sair do meio de nós. Vão ser crentes que vão estar. Exatamente. E vão partir para usar, para dar ouvido a demônios, a espíritos enganadores. Esse que é o mais preocupante, porque esses falsos mestres não vêm de fora da igreja, vêm de dentro da igreja. Sair de dentro da igreja, que nem o professor Marcos falou, já acha que a Bíblia não é aquilo tudo, que a Bíblia já não satisfaz ele, que precisa de algo mais, aí ele começa a disseminar esses ensinos, né, professor Marcos, essas heresias, e começa a contaminar o povo de Deus. Professor, um falsificador de relógio, por exemplo, para ficar bem parecido com o original, ele tem que conhecer bem o verdadeiro nos seus mínimos detalhes. Então, um falso mestre, quer dizer que ele foi um mestre verdadeiro, mas ele apostatou da fé. Só a Bíblia já não serve mais para ele. E aí ele começou a fazer alianças com coisas que o diabo traz, as sutilezas aqui. E aí ele vai trazendo isso para o meio da igreja. E é isso que nós vamos aprender, a identificar isso, a detectar
e combater. Mas combater como? Com as armas certas Com as armas que o certas. trimestre vai nos ensinar. Com certeza. Assim como Deus tem os seus ministros da palavra do Senhor, né, que Sim. pregam a palavra aí, com muita convicção, inspirados pelo Espírito Santo, Satanás também tem os seus capatazes, né? Sim. São seus capatazes aí que disseminam mentiras dentro da igreja. Então nós precisamos estar aí, como nós já falamos, muito alerta, né, para poder identificar isso no meio da igreja. E como o professor já destacou, para estar alerta e identificar, tem que estudar a palavra de Deus. Sim, Tem que se exatamente. aprofundar na palavra de Deus cada vez mais, né? A verdade prática da lição destaca que, de forma sutil e sorrateira, o diabo desfere ataques à igreja. É preciso que cada crente saia ao combate com as armas espirituais, professor Márcio, dadas por Deus. Quais são essas armas espirituais, né? Verdade. A palavra de Deus, Né? a oração, o jejum, tudo isso aí são essas armas espirituais que Deus nos dá. Através da leitura da palavra, conhecemos mais a Deus, nos aprofundamos na palavra. Então nós temos que se alimentar diariamente disso, né, professor Márcio? Veja que diz aqui, né? O Espírito expressamente diz. Então, essas armas quem vai nos passar? O Espírito Santo. Ele estava aqui mostrando para Paulo o que ia acontecer desde e esses últimos tempos aqui, professor Fabiano, é bom que se diga que vem desde a ressurreição de Cristo. Desde o tempo que a igreja foi instalada agora pela graça. Inauguração da igreja. Ali começou esse levante. Já tinha antes, sim, mas aqui começou um levante. Aí o Espírito se expressa. Então, quanto mais amizade, intimidade eu tiver com o Espírito Santo, melhor eu vou saber usar as armas que Deus vai me dar. Mais Deus vai revelar. Mais vai revelar. Mais o Espírito vai revelar essa sutileza de Satanás. Quais são os planos, os pensamentos, né, do inimigo. Porque ele faz plano, ele tem os pensamentos dele. Exatamente. E aí ele, como nós já falamos, aí ele vem trazendo sorrateiramente. Exatamente. Ele vem trazendo dentro da igreja de Cristo. E na igreja de Cristo, tanto física, como nós estamos aqui no templo, como nós aqui que somos igreja de Cristo também. É um pensamento dele que entra na minha cabeça e eu vou transformar aquilo numa ação. É uma sutileza. Quem já não viu, né, professor Márcio, um desenho, um filme, uma imagem de Satanás, né? Chifre, rabo, cuspindo fogo, com tridente, né? Uma imagem horrível. Você acha que Satanás vai se apresentar para você assim hoje? Não, tudo Você acha que ele vai... Se ele se apresentar assim para você, na hora você vai repreender em nome de Jesus, pelo sangue de Jesus, você vai repreender, porque você vai identificar ali Satanás, né, professor? Mas não é Satanás, é o diabo. Mas só que ele não está agindo assim mais. Ele não vai se mostrar dessa forma mais. Ele vai vir aqui que nós estamos vendo aqui, ó. Ele vai vir na moralidade sexual, ele vai vir na ideologia de gênero, ele vai vir dizendo que a Bíblia não é a verdade total, que ela é parcial, que tem muita coisa na Bíblia que está sendo mal usada. É nesse sentido. Verdade. Então é sutil, né? É com calma. No meu tempo de menino, eu me lembro que na igreja cantava um corinho que dizia que o diabo tem sapatinho de algodão. Que ele anda sem fazer barulho. E é verdade. É verdade. Se fizesse barulho, o povo ia identificar na hora. Sim, né? exatamente. A leitura bíblica em classe da nossa lição, que serve como base, né, para a lição que nós vamos estudar hoje, se encontra em 1 Timóteo, capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 5. Então, se você vai acompanhar esse estudo e não tem a lição em mãos, faça a leitura desse texto sagrado, 1 Timóteo, capítulo 4, do versículo 1 ao 5, que é a base da nossa lição. E os objetivos da lição hoje é mostrar que a igreja está sob ataque de Satanás, nós estamos falando desde o começo, descrever a natureza do ataque, elencar as esferas do ataque e pontuar os instrumentos de proteção da igreja. Então, hoje vamos dar 4 pontos à nossa lição, né? Sim. Normalmente a gente estuda 3 pontos, né? Mas nossa lição de introdução aqui vão ser 4 pontos que nós vamos estudar hoje, né? A introdução da nossa lição diz assim: neste trimestre estudaremos a respeito dos diversos ataques contra a verdadeira igreja. Isso acontece porque Satanás sempre se opôs ao povo de Deus, tanto na antiga quanto na nova aliança. Fora do contexto bíblico, a igreja sempre experimentou a oposição do diabo. Nem sempre esses ataques acontecem da mesma forma, com a mesma metodologia ou a mesma intensidade. Contudo, o agente por trás desses ataques é sempre o mesmo: Satanás. Então a história da igreja, professor Márcio, nos informa, né? Quem estuda a história da igreja se aprofunda, que houve perseguições aos salvos, já no começo da igreja ali, né? Na igreja primitiva, e essa perseguição continuou
praticamente em todas as eras, né? Sim. A igreja também foi perseguida também, professor Márcio, pelos judeus no seu início. Sim. Ela foi perseguida pelo Império Romano. Ela foi perseguida pelos bárbaros e também foi perseguida pelos islamitas, né? Pelo Também. islamismo. E essa perseguição ferrenha continuou, mas só que essa tática, esse modo que Satanás usou para tentar acabar com a igreja, apenas aumentou a igreja, né, professor? Exato. É por isso a mudança de tática. Com certeza. O diabo ele trocou a arma bélica por uma caneta. Exatamente. Ele foi mudando a sua tática, É. mas nunca desistiu Não, jamais. do ataque contra a igreja do Senhor. Jamais. Ele foi, como diz, ele foi se mudando a sua forma de combater, de atacar a igreja do Senhor, mas ele nunca desistiu e não vai desistir. Não. Há um ditado que diz que o diabo nunca deixou de ser diabo. Com certeza. E nunca deixou de pensar em destruir a igreja. Exatamente. Destruir o crente. Nunca. Nunca. Sempre tem esse pensamento. E aí ele usa várias formas. Exatamente. Como nós estamos falando agora, ao invés da arma, em muitos casos é a caneta. caneta. São leis, coisas que vêm para prejudicar e tentar trazer essa contra a palavra de Deus para o mundo. Esse ataque, né? O ponto 1 da nossa lição, a igreja sob ataque. Subtópico 1, a sutileza do ataque. Um fato de fácil constatação é que a oposição sistematizada às verdades cristãs cresceram nas últimas décadas em escala exponencial. Se em anos passados as perseguições e conflitos bélicos eram os instrumentos usados, hoje isso acontece de forma muito mais sutil. Elas ocorrem, por exemplo, com a normalização de comportamentos e práticas contrárias à fé cristã. Então, aqui primeiro, né, professor Márcio, vamos destacar o que significa sutil, né? Sutileza, o que significa essa palavra, né? Sutil ali é algo que acontece sem fazer alarde, né? Sem causar barulho, ou seja, que ninguém percebe, né? Passa despercebido. Isso é sutil, né? Sutileza. E essa é a forma que o inimigo tem usado para enganar o povo de Deus. Exato. Por isso a vigilância, porque senão quando for perceber, já está enraizado aquilo lá. Aquilo já enraizou tanto que dá muito mais trabalho para tirar. Exatamente. Mas foi passando despercebido. É o que nós falamos agora há pouco, pouquinho, né? Um pouquinho pode, não tem problema. Daqui a pouco tomou conta. Esse que é o perigo, né? Que o povo ali, muitos crentes, eles não fazem um estudo sistemático da palavra de Deus e acabam sendo enganados. É por isso que não se negocia com as doutrinas bíblicas. Exatamente. Se a Bíblia diz que é pecado e pronto. Mas essa negociação são sutilezas do diabo. É verdade. E hoje em dia, professor Márcio, nos dias que nós vivemos, a maioria das ações aí do nosso inimigo, né, do nosso adversário aí que está tentando destruir a igreja do Senhor, está ocorrendo aí de uma forma aí mais calma, né, mais pacata, que nós não conseguimos perceber, né? Nós temos que estar aí atento cada vez mais e acaba aí passando aí para muitas pessoas dentro da igreja que isso é normal do dia a dia, isso aí acontece, um pastor caiu, isso é normal, caiu, né? É ser humano. Só que por trás disso tem todo esse trabalho, tem toda essa estratégia do inimigo de acabar com a igreja do Senhor. Nós temos que estar muito atentos contra isso, né? Se você olhar no contexto igreja, o ataque de Satanás é entre os crentes, né? Entre os crentes. Ele põe confusão entre os crentes. Sabe que quando tem confusão, Deus não opera. Então põe aquela briga de departamento, briga de poder, briga disso, briga daquilo, e a igreja está correndo. Exatamente. O tempo está passando. E os crentes estão desapercebidos, estão dormindo. Não estão percebendo que Satanás está usando eles para ficarem brigando. E fica nessa briguinha, né? Essas intrigas entre eles. Essa briga que ele faz, dentro, interno. Externo, para atingir interno, o que ele faz? Leis. Ele usa lei. Ele usa pessoas que já têm, o apóstolo João diz que o espírito do anticristo já está no mundo, desde o tempo de João. O Espírito Santo revelou para João, João falou lá no primeiro século da igreja. Então essas autoridades, essas pessoas, elas têm esse espírito do anticristo. Qual que é o espírito do anticristo? Destruir tudo aquilo que se chama Deus. Exatamente. Veja o ataque ferrenho sobre a família, que nós vamos estudar também sobre isso mais para frente. É tudo pessoas com o espírito do anticristo. Então de fora para dentro ele traz em forma de lei, e dentro ele traz em forma de picuinha. Exatamente. E por um copo de água disso aqui dá uma guerra. Pronto, ele opera, ele vai tirando. Por isso que nós já falamos, no começo ele matava,
E perseguia, as pessoas perseguiam, e lá nas cruzadas tal, e matavam. Sangue caiu, o pescoço rolou. Ainda acontece em muitos países, né? Em alguns países que acontece. Mas hoje não, hoje ele usa mais essa. Por quê? Porque a Bíblia é clara em dizer que Deus não opera onde há confusão, onde há falta de amor, onde há perdão. E é isso que ele faz. Exatamente. Isso nós podemos ver no nosso dia a dia. Com certeza. Ali no começo do subtópico, professor Márcio, diz ali, né? Um fato de fácil constatação é que a oposição sistemática às verdades cristãs, né? Então, essa é uma das formas que o inimigo tem usado aí, ó, para tirar aí como podemos dizer assim, a supremacia das escrituras, né? O que eles estão fazendo? As forças do mal querem mudar a cultura. Exato. Estão mudando a cultura. E não é só de uma ou outra nação, eles querem mudar a cultura de todos os povos. Todos os povos. Né? Isso tá mudando, nós podemos ver isso aí no nosso dia a dia. Por que estão mudando a cultura? Porque eles querem o quê? Arrancar todo tipo de freio moral. Exato. E esse freio moral vem através do quê? Através da palavra de Deus, através das escrituras sagradas, através do cristão que está no meio daquela sociedade, que ainda está pregando a palavra de Deus. Então, com essa mudança, né, da cultura dos povos, esse freio moral aí está sendo arrancado do meio, aí o inimigo aproveita, aí ele faz o que quer, né? Mas aí é que nós estamos falando, enquanto aquele povo que é para defender, que é para lutar contra, com as armas certas, ficar brigando também, aí, meu filho, meu irmão, aí já era. As portas do inferno não vão prevalecer. Exatamente. Da igreja de Cristo. Mas o povo vai perecer, porque não entendeu ainda, né, do inimigo, da força inimiga que tem contra a igreja. Exatamente. Mas maior é que está conosco, que é o Espírito Santo. Agora, o Espírito Santo não se agrada desse tipo de coisa. Não. A Bíblia diz, não entristeçais o Espírito Santo de Deus. E se acha, professor, que o Espírito Santo se alegra com uma falta de perdão de um irmão para o outro, ou se entristece? Se entristece. Então, se ele se entristece, ele não vai, ele vai ter que se afastar da pessoa. Com certeza. E todo esse movimento, né, professor Márcio? Essas forças do mal aí que estão fazendo esse movimento aí justamente para arrancar esse freio moral, tudo por isso aí, ó, tem um motivo, tem alguma coisa por trás disso tudo. Sim. Que é justamente aí a preparação para a vinda do anticristo. É uma preparação, meus irmãos. Só não vê quem não quer. A sociedade está sendo preparada para o anticristo. Sim. Já está sendo tudo preparado. O apóstolo Paulo, ele menciona que o anticristo virá e vai se opor a tudo que é de Deus, a todos os ensinos que é de Deus. Veja que o Espírito de Cristo está aí já mostrando, através de leis e regras e normas que são contra tudo aquilo que se fala a Deus. Isso é uma preparação ainda para o anticristo, que será o homem do pecado que vai vir. Com certeza. E aí vai lutar contra mesmo. Então hoje está sendo feita a plataforma. A plataforma está sendo colocada. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3 e 4, diz assim, ó: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Então essa desconstrução, né, dos valores morais que nós aprendemos no trimestre passado, os valores do reino de Deus, essa desconstrução está sendo arrancada do meio da sociedade, é justamente para preparar essa vinda do anticristo. E Paulo está dizendo ali que ninguém vos engane, porque nós temos até uma seita aí que fala que já estamos vivendo um novo mundo, que já aconteceu o arrebatamento, nós estamos no novo mundo, né? Você deve, quem tá nos vendo, deve conhecer uma revistinha que tem um leão, uma criança, tudo junto. Que novo mundo é esse com tanta violência? Então Paulo está dizendo não, que ninguém te engane. Só vai acontecer o novo mundo, novo céu, nova terra, depois do arrebatamento e depois da manifestação do anticristo. É verdade. Então o anticristo ainda não se manifestou. Mas eles estão preparando. Mas o espírito dele já está aí. Essa é a sutileza de Satanás. Temos que estar atentos para isso, né? Subtópico 2. O alerta para o povo de Deus. Um fato de fácil observação nas Escrituras é que Deus sempre manteve o seu povo sob alerta, né? E Deus sempre manteve, né, professor? Sempre. Deus sempre tem aí uma palavra de orientação, né? Sempre tem aí uma palavra de consolo,
uma Sim. palavra de exortação para o seu povo. Isso Deus sempre tem, porque Deus é aquele que cuida dos seus e não quer que a gente se perca no meio do caminho. Exato. Então ele está aí, meus irmãos, cuidando de nós de uma forma que ninguém cuida. Só que o problema é que tem muita gente que vira as costas para Deus, não ouve Deus falar, aí acaba caindo no pecado, né? Se acha autossuficiente. Exatamente. Deus nos exorta para que nós possamos aí seguir pelas suas orientações, seguir pelos seus caminhos e fazer a sua vontade. Ele nos mostra o que fazer, através do Espírito Santo, nos mostrando, nos alertando, ele mostra para nós. Essa é a forma de Deus trabalhar. Ele não vai deixar nós cairmos aí em tentação, não vai deixar nós cairmos na primeira armadilha, não, ele sempre vai nos alertar. Só que muitas vezes nós estamos brincando, né? Por isso Exatamente. a importância do conhecimento bíblico. Com certeza. Olha aqui o que nós lemos lá. O Espírito disse expressamente, nos últimos tempos virão, e tem uma lista ali do que ia acontecer. Então, quando a pessoa conhece a Bíblia e fala o que está acontecendo, não é estranho. É porque Jesus está voltando, isso tem que acontecer. Eu tenho que vigiar mais e cuidar mais ainda. Com certeza. É isso, então ele não é pego de surpresa. Muita gente não Quem entende. estuda a Bíblia, nada pega ele de surpresa, Não, nada, com certeza nada, que nada. não. Muita gente não entende, né, o trabalhar de Deus, né, professor? Não. Mas ela não entende o trabalhar, mas você não tem que entender o trabalhar de Deus. Você tem que atender, você tem que obedecer o trabalhar de Deus. Não querer entender, eu não estou entendendo a forma que Deus está trabalhando. Não, é só atender e obedecer, já está bom para você. Não Isso se que questiona a faz. Deus, Não, se obedece a Deus. com certeza. Então a palavra de Deus nos exorta, nos alerta, nos mostra o caminho e fala para nós estarmos atentos contra essa sutileza de Satanás. Está tudo revelado nas Escrituras, está tudo aqui escrito. Basta nós ler, estudar, aprender e praticar, colocar em prática na nossa vida, né? Subtópico 3, a igreja na reta final. A sutileza de Satanás ao atacar a igreja de Cristo é um fato claramente revelado pelo Espírito Santo. Deus preveniu a igreja de que isso aconteceria. Não há razão, portanto, para surpresas. Foi previsto e registrado nas Escrituras. É isso que nós estamos falando, né? Sim. Através da revelação da palavra do Senhor, está tudo revelado. Basta nós lermos a palavra de Deus, nos aprofundarmos, que não vamos cair em surpresas, né, professor? Não, de jeito nenhum. E esses ataques, né? Esses ataques de Satanás, né? Estão direcionados ao povo de Deus. Sim. Veja que a intenção de Satanás é destruir a humanidade. Porque o ser humano, por que ele tem tanta raiva assim, do ser humano? O ser humano é a coroa da criação. Sim. O ser humano, onde vai a coroa? Vai na cabeça. Então o ser humano é a obra maior de Deus, o ser humano. Então ele não quer. Agora, o ser humano que professa fé em Cristo, aí é duas vezes perseguido. Ele quer mais ainda rápido destruir. Por quê? Porque ele sabe que esse ser humano que é salvo por Cristo, ele vai ajudar outro ser humano a ser salvo também. Com certeza. E é por isso esse ódio que ele tem tão grande. Com certeza. Mas nenhuma de suas sutilezas, armadilhas, nada disso prevalece contra o salvo por Jesus. Com certeza. Como já vimos aqui, o Espírito Santo sempre está nos alertando, nos ajudando. Agora, basta que nós também façamos a nossa parte. É verdade. É verdade. Que é obedecer a palavra. Obedecer a palavra. E aí, outra forma também que Satanás usa, né, professor Márcio? Atacando os cristãos, ele atingir a liderança da igreja. Né? Ele pega alvo aí que seja a liderança. Por que a liderança? Porque se ele conseguir atingir um líder da igreja, aquele que exerce ali alguma influência dentro da igreja, que exerce cargos, né, de liderança dentro da igreja, esses são os alvos preferidos de Satanás. Sim. Porque ele tem influência sobre as pessoas também, dentro da igreja. Então, se ele conseguir ali derrubar um líder, né, professor Márcio? Ele vai destabilizar muita gente. Exatamente, exatamente. Vai gerar um grande prejuízo no meio dos cristãos. E esse é um dos alvos de Satanás. Por isso que a gente, quando nós falamos, nós costumamos falar, né, professor Márcio? Se você tem um chamado, se você foi chamado para fazer uma obra, se você sabe que tem trabalho para fazer, se prepare. Se você tem aí para ser um líder de um departamento, se prepare, porque o inimigo vai vir com tudo para tentar te derrubar, né, professor? Exato. Porque você está mais exposto, né? Com certeza, e com certeza. De certa forma, é uma vitrine. Você está sendo mais visto. Exatamente. E aí você, como o professor Fabiano já disse, então dificilmente você vai ser atingido sem atingir outros. Verdade. A queda vai pegar outras pessoas lá na frente. Com certeza. Então tem que dobrar a vigilância. É verdade. Continuando aqui o subtópico 3, né?
Além desse fato, o Senhor também mostra que isso aconteceria nos últimos tempos, né? A expressão últimos tempos é uma referência ao período compreendido como sendo a era da igreja. Nesse aspecto, o apóstolo Pedro disse que o derramamento do Espírito fazia parte dos eventos dos últimos dias. E de forma semelhante, o apóstolo Paulo descreve como os homens se comportariam nos últimos dias, né? Então, desde que a igreja foi inaugurada lá no Pentecostes, né? Nós já comentamos aqui, nós estamos vivendo aí o tempo do fim, né, professor? Sim, Ali foi exato. inaugurado o tempo do fim. Então, nós estamos dentro desse tempo do fim. Nós estamos esperando a qualquer momento Jesus arrebatar a sua igreja. Exatamente. Nós estamos nesse tempo do fim. Esse que os apóstolos tanto falaram na palavra de Deus, que está sendo revelado aí no nosso dia a dia, tudo que iria acontecer, né? Sim. Veja que só foi mudando as estratégias, mas Exatamente. a perseguição é a mesma. O objetivo de Satanás é o mesmo também, destruir o povo. Exatamente. Tanto a humanidade em geral, como o povo crente, como o povo cristão e a igreja. Com certeza. Ele só vai mudando de... Ele vai potencializando o seu ataque. Exatamente, né? Dizer assim, é isso mesmo. A cada dia ele vem se inovando, vem colocando mais coisas na nossa frente. Meu Deus, mais isso agora, né? E é interessante Não também, bastava isso, professor Fabiano, que a história sempre se repete. Sempre repete. Então, em Eclesiastes que não tem nada novo debaixo do céu, em cima da terra, nada. Tudo já foi feito um dia. Então, todas as coisas que vêm hoje, elas vêm com outro nome, com outra roupagem, mas é a mesma velha sutileza da velha serpente lá do Éden. Mesmo É uma estilo. coisa. Só vai mudando. Só vai mudando conforme a cultura, mudando o nome, né? Nós temos umas coisas aí que você vai ver um nome diferente, aí você vai pesquisar, é a mesma coisa que se usava lá. E o povo de Deus vai lá e cai de novo, né? Não aprende, né? Não estuda a história, não se aprofunda, né? Ponto 2 da lição, a natureza do ataque. Subtópico 1, o ataque é de natureza espiritual. Em sua exposição, o apóstolo faz referência a espíritos enganadores e demônios. Não há nenhuma dúvida que é uma referência aos espíritos maus, aqui também chamados de demônios, né? Então, esses espíritos enganadores, professor Márcio, são aqueles que se utilizam dos falsos profetas, né? Sim. Que usam aí aqueles que eram servos de Deus para disseminar esses estudos, essas heresias, né? E no meio do povo de Deus, que acabam aí deturpando totalmente o ensino da palavra de Deus dentro da casa do Senhor, né? Querendo passar aí até às vezes pelo próprio Espírito Santo, né? Eles se dizem, diz assim o Senhor, e é tudo falsos mestres, né? Tudo heresias que são colocados por esses demônios, né? Por esses espíritos enganadores que acabam usando do próprio homem para disseminar essas inverdades, né? Continuando aqui, isso revela a natureza dos agentes envolvidos nos ataques que são feitos à igreja, Satanás e seus demônios. Os maiores inimigos da igreja são seres sobrenaturais. Nesse sentido, podemos também dizer que a natureza desse ataque é espiritual. De fato, ao escrever aos Efésios, o apóstolo Paulo diz que a nossa luta não é contra carne ou sangue, mas contra os principados e potestades do mal. Efésios 6 e 12, né? Paulo escrevendo aos Efésios 6 e 12 diz assim: porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então Paulo aqui está falando, né, professor Márcio? Contra quem que é a nossa luta? A nossa batalha é uma batalha espiritual. Só que o próprio Satanás, ele mudou ele tenta mudar isso na cabeça do crente. Por quê? Porque ele põe o crente numa briga física. É esse que é o problema. O que ele faz? Ele vai brigar contra governo, contra político, contra sistema, contra tudo. Sendo que, na verdade, ele tinha que brigar com o joelho no chão, na oração. Ele tinha que se preparar espiritualmente. Essa guerra, a Bíblia diz que é uma guerra que acontece na região celestial. É lá no céu que acontece. Então ele tinha que estar se preparando. Agora não, ele vai e acaba entrando na corrupção. Exatamente. Ele acaba entrando na corrupção do mundo. Por quê? Porque ele quer combater a corrupção com outra corrupção. E assim não dá. Então, ao invés de fazer passeatas e grandes... não é isso que a Bíblia diz, não. É guerra espiritual, é contra a carne, não é contra a pessoa, contra o sistema, mas é contra quem está coordenando esse sistema. Quem está coordenando é um ser humano? Claro que não. Não é um ser humano, então não adianta ficar brigando.
Troca presidente, troca senador, troca isso, não adianta nada. Quem cuida da igreja de Cristo é Cristo. E a ordem que ele nos deu é lute com armas espirituais. E arma espiritual não se compra na loja. Não. Não se compra na internet. Então, o próprio diabo fez isso, ele fez o crente brigar. Através de lei também. Hoje nós queremos leis que não persigam a igreja. É isso que o crente quer. Não quer perseguição mais, né? Não, é tudo plano, é sutileza do diabo também, porque ele sabe que aí não tem força. Exatamente. Aí é humano para humano. A partir do momento, professor Márcio, que todos os crentes, todos os cristãos entenderem que todos esses eventos físicos, essas lutas físicas que eles acham que é físico, são motivados aí por ações espirituais, pode ter certeza que o pensamento da igreja muda. Muda, com certeza. Para eles entenderem realmente que não, é o irmão ali que não gosta de mim, é o pastor que está me perseguindo, ele vê problema em tudo dentro da igreja. Isso é tudo motivação espiritual, meu irmão. Isso não é físico, é espiritual. E que nem o professor Márcio falou, tem que ser joelho no chão. Tem que ser combatido também com o espiritual. E somos nós que combatemos? Não, mas é a nossa oração que vai fazer com que o Espírito Santo combata. Exatamente. Aí o povo está clamando. Você quer ver um exemplo? Pedro foi preso, né? Pedro e Tiago foram presos. Herodes prendeu. Matou Tiago, o povo ficou uma loucura lá. Tinha festa lá em Jerusalém. Verdade. Lá na cidade. Aí ele falou, vou matar o Pedro amanhã. Se matei o pequeno, já deu um barulhão desse, imagina o Pedro, o líder da igreja. Eu vou sair daqui. O que a igreja fez? A igreja estava lá com faixinha na frente, fora Herodes, fora. Não. A igreja estava orando na casa da irmã Maria. Lá estava reunida a igreja orando, de joelho no chão, dizendo, Senhor, a sua vontade prevaleça. Mas salva o Pedro, para nós precisamos do Pedro. O que aconteceu? Um anjo foi lá e tirou Pedro. Pedro voltou, foi lá para casa, e chegou, bateu na porta, estavam orando. Entendeu, irmãos? Então, eu não estou dizendo que nós não temos que cumprir com o nosso papel de cidadão, nosso papel democrático, nosso papel de votar. Não é isso. Temos sim que fazer tudo isso. Mas a nossa esperança tem que estar em Jesus. A nossa força tem que estar em Jesus. Essa igreja aqui no bairro que estamos, professor Fabiano, é para ser um farol aqui. Iluminando e trazendo solução para as pessoas que precisam. E esse farol só vai ser como que ele vai iluminar? A partir do espiritual. Com certeza. Então a igreja estava defendendo Pedro na oração. Exatamente. Agora, como é que esse farol vai iluminar, professor Márcio? Os soldados que estão dentro desse farol estão um dando tiro no outro. Esse que é o problema. É isso que o inimigo está fazendo dentro da casa do Senhor. Fazendo que os próprios cristãos ali se combatam entre eles. Então, meus irmãos, vamos começar aí a orar mais, buscar mais a Deus, e que Deus revele para nós aí o que está acontecendo dentro da igreja. Qual que é o motivo, né? É como nós falamos, é tudo espiritual. É tudo espiritual. Nossa batalha é espiritual. Tudo espiritual. E enquanto nós quisermos resolver isso na parte física, na parte de ser humano para ser humano, nós vamos só perder. Exatamente. E o inimigo vai estar lá, sentado, dando risada, batendo palma. Que é isso que ele quer. A igreja como é que fala? Um gigante que está adormecido. Não entendeu o poder que ela tem. Verdade. Não entendeu ainda, ela fica brigando nesse poder aí físico, terrestre. E o poder da igreja está lá acima do terrestre. Com certeza. É no céu. Subtópico 2. O ataque é de natureza moral. Outra coisa a ser levada em conta sobre a natureza do ataque à igreja, que revela a sutileza do diabo. Esse também é um ataque moral. O apóstolo faz referência a pessoas que se comportam de forma hipócrita e que também são mentirosas. Esses comportamentos se encontram na esfera moral. Na verdade, a hipocrisia e a mentira são manifestações inversas das virtudes morais cristãs da autenticidade e da verdade. A operação do erro sempre trabalha com a falsidade e o engano. Paulo também demonstra a esfera moral desse ataque, quando faz referência àqueles que têm cauterizado a sua própria consciência. O termo grego suneidesis, usado aqui para consciência, é uma referência à capacidade humana de julgar, de entender o certo e o errado. Em outras palavras, é a faculdade humana por meio da qual se distingue o que é moralmente bom ou ruim. Uma consciência cauterizada significa dizer que ela se tornou insensível para julgar entre o certo e o errado. Essa questão aqui, professor Márcio, do ataque da natureza moral,
também se inicia no campo espiritual, né? Sim. Tudo começa lá no espiritual, né? Porque quando alguém ali comete uma falta, né? Uma falta moral, quando alguém cai no pecado, tem por trás ali a influência demoníaca. Sim, O demônio já começou a trabalhar na vida daquela pessoa, nosso adversário já começou a trabalhar, mas quando a pessoa dá brecha para o inimigo, então, né? Quando a pessoa dá brecha para o inimigo vem ali e arma tudo, uma situação, e a pessoa acaba sucumbindo, acaba caindo diante dos seus erros, né? E acaba causando aí um escândalo para o Evangelho de Cristo. A moral vai lá embaixo. E veja, professor Fabiano, que o ensino bíblico é simples, o evangelho é simples e objetivo, não tem complicação. Nós é que complicamos as coisas. Verdade. Olha o que Paulo diz ali, é só deixar de ser hipócrita e mentiroso, acabou. Você já não vai, pronto, não seja hipócrita, não seja mentiroso, seja aquilo que você é e não pratique a mentira. Então começa no pequenininho. Isso aqui começa onde? Dentro de casa, começa nas relações familiares, começa no trabalho, começa aquela mentira, sabe? Por que você não, ontem nós tínhamos combinado e você não veio, Fabiano? Ah, quebrou o carro. Mentira, não veio porque, não vim porque ontem não estava bom, ou eu não quis vir, pronto. Por isso que Jesus diz assim, a sua palavra, a nossa palavra tem que ser sim, sim, não, não. Porque que passar disso é de procedência maligna. Veja, a procedência maligna, o diabo entra aí, o diabo, qualquer frestinha que você permitir, que eu permiti na minha vida, ele entra e vai morando ali dentro. Exatamente, e aí começa a aumentar, né, professor? Então tem que se evitar, por isso que não se negocia com doutrina bíblica, tem que se evitar aí, a mentira é pecado? Não vou mentir. Exatamente. Pronto. E é interessante, professor Márcio, que todos nós estamos sujeitos a isso. Sim, todos não nós. É apenas, todos. aquele caiu, eu não vou cair, não. Todos nós estamos sujeitos a isso, a cair, né? Que nem o professor Márcio falou, começa pela mentirinha, começa pela coisinha pequena e acaba se tornando uma coisa grande, um adultério, um roubo, alguma coisa que estoura, né, professor Márcio? Mas ela não começou grande, começou embaixo. Então por isso a vigilância, o cuidado. Exatamente. Então cabe a nós o quê? A lutar. Sim. A lutar para nós não sucumbirmos a isso. Não cair nesse pecado, não cair nessa artimanha do inimigo, nessa armadilha que o inimigo faz. Deus nos avisa. Porque o resultado primeiro, ele é muito bom. Uma mentira livra a gente de cada problema, professor Fabiano. Mas é naquele momento e depois. Exatamente. Então esse é o problema. O diabo ele oferece as soluções rápidas. Exatamente. Jesus oferece as soluções, pode ser mais demorado, mas é duradouro. Exatamente. Não vai ter perigo nenhum. Pode não resolver já. Né? Qual que dói mais, a verdade ou a mentira? A verdade, ela vai doer, é como jogar álcool numa ferida, mas vai curar. A mentira, ela vai só cobrir aquela ferida, depois vai inflamar tudo. Então, começa assim. Essa é a sutileza de Satanás, começa aí. A gente às vezes olha no grande, mas esquece do pequeno. Onde tudo começou, né? Onde tudo começou. E esse é a forma que o inimigo usa, ele coloca à disposição para nós. Acho que não tem problema, hoje não tem problema, de amanhã de novo, de amanhã de novo. Olha que interessante, professor Márcio, Gênesis 4, versículo 7, Deus falando para Caim, se bem fizeres, não haverá aceitação para ti, e se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. Quer dizer, ele tinha condição de não ter caído no pecado. Sim. Então, é a mesma coisa para nós aqui, que nós estamos falando. O inimigo vai mostrar para nós, não tem problema uma mentirinha hoje. Só que se nós der brecha, aí ele vai entrar. Deus está dizendo, Caim, se você não cuidar, você vai matar teu irmão. Exatamente. Ó, o pecado está batendo aí, ó. E ele foi e matou. É isso que nós estamos sujeitos a cair também. Então, vida cristã é isso. É olhar aqui, o agora que eu estou vivendo aqui e corrigir agora. Com certeza. Para não deixar... aquela história, né, professor Fabiano? Eu perdoo você, meu amigo, mas você no teu caminho e eu no meu. Não suporto, né? Perdão é esse. Você lá e eu aqui. Não quero mais conversa com você, vou cuidar da minha vida. Exatamente. Eu perdoei, mas eu não convivo São com as sutilezas de Satanás, dizendo, não, tá certo você, deixa ele para lá. Isso mesmo, tem que ser assim mesmo. Então... E começa, né? Ponto 3 da lição, as esferas do ataque. Subtópico 1, a esfera religiosa. É importante tratarmos aqui nas esferas que esse ataque ocorre. Em primeiro lugar, o apóstolo mostra que ele acontece na esfera religiosa. Acontece, portanto, na esfera da igreja. Isso fica claro quando Paulo diz que apostatarão alguns da fé.
Não há dúvidas de que o apóstolo está se referindo a cristãos professos que sucumbiram ao ataque do diabo. E o que é pior, agora estão a serviço dele. Olha só que preocupante isso, professor Márcio. Serviam a Deus, caíram, se apostataram, hoje estão servindo ao diabo, ao Satanás. Estão disseminando, são os falsos mestres, né? Disseminam esses estudos, estão sendo usados por Satanás para derrubar o povo de Deus. E esse que é o problema. E tudo pela influência do inimigo. Jesus disse, né, que quem mente é filho do diabo, está a serviço dele. Então, quando eu levo um ensinamento falso, eu estou levando o quê? Uma mentira. Exatamente. E por que caiu, professor Márcio? Porque não vigiou, porque não orou, buscou facilidades. Se afastou de Deus. Tá gostoso adorar Deus em casa, né? Tá bom. Eu estou louvando em casa, não preciso estar na igreja, né, professor Márcio? Não. Em casa tá bom. Olha outra sutileza do Satanás, né, que vamos estudar nesse trimestre. A pessoa tá achando que tá bom ficar em casa, não precisa ir na igreja, e vai se afastando. Fica ali com a sua consciência cauterizada, né? Dessa forma tá bom e é assim que Deus quer. Não vai mais causando nenhum espanto. Não, vai ficando. Aí vem tudo aquilo que nós conhecemos, o entretenimento, a cultura, o consumismo, o mundo, trazendo todas as coisas que o diabo quer e vai entrando devagarinho. Exatamente. Você quer ver uma coisa? Hoje, nas nossas casas, na minha, na sua e na casa de quem está nos vendo, já entra muita coisa na televisão que antes a gente se assustava. Hoje não assusta mais. Verdade. Hoje a gente olha, seja de novela, de filme, seja do que for, já não causa nenhum espanto para a família que está ali vendo. Parece normal, né? Normal. Por quê? Porque o diabo veio devagar. No começo, ele sofreu um revés. Mas depois foram acostumando. Exatamente. É assim mesmo, são jovens, é isso e aquilo e tal. E hoje já está. É muito perigoso. Mas não é normal. Não é normal e a palavra de Deus diz que não é. Então, aí que entra a água batendo na pedra. Nós temos que bater até furar aquela pedra e nós passar por ela. O problema desse afastamento, né, professor Márcio, que causa problemas para as pessoas, né, que muitos tipos de comportamento acabam entrando na vida da pessoa, né? Como a lição fala aqui, uma delas é a apostasia, né? Começa pela apostasia, começa pelo distanciamento, começa a interrogar a Bíblia, começa a dizer, será que é isso mesmo? Será que é assim? Será que é isso mesmo que Deus está dizendo? E aí vai. A dúvida, né? Exatamente. Essa é a esfera religiosa que o inimigo tem trabalhado na vida das pessoas, né? Continuando aqui o subtópico 1, aqui os principais inimigos do Evangelho vêm de dentro da própria igreja. Não é de admirar que as pessoas que mais causam danos e escândalos ao Evangelho sejam aquelas que já lutaram em suas trincheiras. Contudo, por alguma razão, abandonaram a fé e se tornaram inimigo da igreja. Certamente, você conhece alguém assim. Nós conhecemos, né? Sim. Muitas pessoas aí que acabaram se afastando dos caminhos do Senhor e hoje causam problemas para a igreja, né? Acabam disseminando ideias aí que não convém, né? Não convém com a palavra do Senhor e acabam tirando muitas pessoas da igreja, né? Esses que já saíram aí por causa de algum problema, né? Às vezes são os maiores inimigos da igreja. Eles querem tirar mais gente da igreja, né? Saiu da igreja, quer tirar mais gente da igreja. Eles trazem um ensinamento segundo a interpretação deles. Exatamente. E querem levar. E normalmente levam muita gente, por quê? Porque tem facilidade. O falso mestre, ele só prega e só ensina coisas boas, fáceis. Exatamente. Ele não confronta ninguém, ele não mostra o confronto bíblico. Ele vai sempre mostrar a facilidade. Exatamente. E o problema também, professor, esses já saíram da igreja. E aqueles que continuam dentro da igreja, se intitulam aí líderes, pastores, e acabam continuando aí fazendo coisas erradas dentro da igreja, trazendo escândalos para a igreja. Então, mas eles não abrem mão do seu cargo, não abrem mão do seu ministério e continuam na frente das igrejas, causando vários problemas para a igreja do Senhor. Então essa é a esfera religiosa que o inimigo está usando os servos de Deus para trazer esse escândalo para o Evangelho. Isso é muito perigoso, né, professor Márcio? E nós temos visto isso com bastante frequência nos nossos dias, né? Sim. É escândalo aqui, escândalo ali. Isso, quando você vai ver pastor fulano de tal, pastor não sei da onde, líder da igreja não sei aonde, todo dia aparecendo aí escândalos. Mais uma razão para estar firmado na palavra de Deus. Como eu disse e repito, quem estuda a Bíblia não se surpreende com nada.
Porque eles sabem que somos todos seres humanos, estamos propensos ao erro e a cair. Agora, esses, professor, que o senhor bem falou aí, esses Deus vai acertar conta com eles. Eles vão acertar. Com certeza. Mas o estrago, né, que eles fazem na vida de muita gente. Esse que é o problema. Aquela pessoa que não está firme com Jesus, que está olhando só para o homem, ele acaba também sucumbindo à sua fé por conta desses escândalos. Com certeza. Subtópico 2, a esfera social. Outra esfera do ataque de Satanás à igreja é a social. Isso pode ser visto na expressão de Paulo, proibindo o casamento, 1 Timóteo 4,3. É uma forma de dizer que o diabo se opõe à família. E o diabo se opõe à família. Ele não apenas se opõe, como ele quer acabar com a instituição família que foi criada por Deus lá no Jardim do Éden. Então o inimigo tem usado de várias táticas, né, professor Márcio, para acabar com a família, para exterminar de vez aí com essa instituição tão sagrada que foi instituída pelo próprio Deus, né? Veja, professor Fabiano, Deus criou um estilo de família, um tipo de família. Qual que é? Um homem, uma mulher e os filhos. Exato. E hoje nós temos mais de 15 tipos de famílias. Isso que a gente conhece, né? Que a gente conhece, que a gente tem conhecimento. Tem mais de 15 modos de família. Mas a família original, a instituição família tradicional é um homem, uma mulher e os filhos. Essa é a forma mais... E esses filhos gerados através do casamento. O homem casa com a mulher e através dessa união, desse laço matrimonial, vem os filhos. Exatamente. E nós temos hoje, pelo menos uns 15 aí, modos de família que a sociedade aceita. Exatamente. Porque é imposto por essas pessoas que nós falamos aqui já, que tem o espírito do anticristo e fazem leis em desacordo com a Bíblia e trazem para a sociedade. Tem casais aí, né, que é muito complicado ter filho, né? Então eu vou comprar um cachorro. Tem. Aí o cachorro é filho. Meu Deus. E tem gente que é crente, né? É isso que eu ia dizer. Tirou a palavra aqui, eu estava saindo da minha boca. Cristão, crente que vive assim. Então, isso é uma sutileza de Satanás. Claro tá vendo que está sendo deturpado aí, instituição casamento, instituição família. Cachorro não é filho. Trate bem do animal, a Bíblia diz que o justo cuida bem dos seus animais. Exato. Cuida bem, mas nunca uma pessoa é comparada a um animal. Jamais. Mas nós vamos estudar aí ao longo do trimestre algumas outras formas que o inimigo tem usado contra a família, né? Que é um dos seus alvos prediletos para atacar, né? Na sequência aqui do subtópico 2, né? Sem dúvida a família é uma das mais importantes instituições sociais que existem, se não a mais. Nesses últimos anos temos visto Satanás e seus demônios atacando com muita fúria a família brasileira, especialmente a cristã. Estamos sob fogo cruzado, sob fogo cerrado. As mais variadas leis e decretos têm sido criados com o intuito de desconstruir a família. Precisamos acordar para essa realidade, pois atacando a família, Satanás atinge a igreja. Famílias fracas, igrejas fracas. Professor Márcio, a lição fala, precisamos acordar para essa realidade. Então o que nós devemos fazer? Ser candidato a presidente, ser candidato a governador, a prefeito e entrar no meio político? E lutar contra essas leis? Será que é isso que nós devemos fazer, professor Márcio? Não, creio que não, né? Não é esse tipo de alerta que a lição está nos dando e que a Bíblia nos dá. Com certeza que não é. Mas tem crente que acha que é isso. Não, nós temos que ter gente lá dentro. Nós temos que ter uma bancada, que eles falam, né? Sim. Uma bancada evangélica para lutar contra essas leis aqui. Não adianta, meus irmãos, isso não vai acabar. Não. Eu repito o que eu disse, quem cuida da igreja de Cristo é Cristo. Exatamente. O que nós temos que fazer? A Bíblia diz, achegai-vos, se aproxime de Deus, se aproxime do trono da graça de Deus. Abandone o pecado, venha para a luz, saia da treva, é isso. Exatamente. Nós temos que nos apegar a Deus para lutar contra essas coisas. Mas não adianta, e vou dizer mais, será uma tragédia quando tivermos essas autoridades maiores aí que forem evangélicas. Aí é que você vai ver o que é escândalo. Meu Deus. Então, não é isso. Porque voltamos aqui de novo, professor Fabiano, no mesmo texto. A briga não é no nível terreno. É espiritual. Então, nós não podemos ficar esperando. Ajuda tendo pessoas que gostam e que lutam pelos princípios bíblicos, claro que ajudam. Mas o nosso alicerce não pode estar aí. Com certeza. Nós não podemos, né, professor Márcio, esperar por ações governamentais para proteger a nossa família. A igreja... Não temos que ficar esperando o governo tomar uma atitude. A igreja tem um Senhor. Exatamente. E o Senhor é Jesus.
nossa maior proteção é Deus. É Deus. E a maior proteção que nós podemos colocar na nossa família hoje, para os nossos filhos, ensino da palavra de Deus. Palavra de Deus. Alicerçar nos nossos filhos a palavra de Deus. Tenho certeza, meus irmãos, que se você ensinar o seu filho desde o comecinho, ensina a palavra de Deus e colocar na cabeça dele, que ele entenda a palavra de Deus, não vai ter lei, não vai ter regra, não vai ter ideologia que vai atingir seu filho. A tua família vai ficar forte, né, professor? Sim, exatamente. Então tem que buscar. É. Mas infelizmente hoje, não tem como eu não falar, professor Márcio, nossa escola bíblica dominical, temos classe para todas as idades. Sim. Ora, a maioria dos pais cristãos trazem os seus filhos para a escola dominical? Não Vai traz aprender. e não vem também, né? Esse que é o problema. Além de não Aí não trazer. adianta você ficar reclamando de leis governamentais que está vindo contra a igreja, que querem acabar com a família, se você não traz aqui tua família para aprender a palavra do Senhor. Não traz. Não adianta. Veja, nós estamos passando por um período de desprezo no ensinamento bíblico. Não é só aqui na nossa congregação, Isso é não. verdade, É no isso é mundo. verdade. É no Brasil. Por isso nós estamos aqui, ó, alertando através da palavra de Deus. As pessoas estão dispor. Por quê? Porque o diabo sabe que uma pessoa bem ensinada é uma pessoa difícil de manipular. Com certeza. E uma pessoa que não tem ensino nenhum, que está buscando as facilidades e as riquezas desse mundo, ele é facinho de manipular. Facinho de Onde o vento soprar, ele vai. E aí essas leis que são feitas por homens, elas passam a ter muito mais valor do que as leis divinas. É verdade. Então, Infelizmente. nós estamos aí, né, professor Fabiano? alerta, As portas professor. abertas, a igreja Isso é está um aí alerta. para ensinar. É um alerta. É um alerta para todas as Ainda dá famílias. tempo. Claro que sim. Há tempo ainda. Com certeza. Venha para a escola dominical, traga o seu filho, participe das aulas, você vai aprender, pode ter certeza. O Espírito Santo vai abrir o teu entendimento, Exatamente. vai iluminar a tua mente e você vai aprender. Mas como é que você vai saber disso? Quando você praticar, quando começar a caminhar. Não deixe que esses influenciadores digitais aí que não são cristãos, que pregam aí sobre homossexuais, sobre leis que protegem aí quem é contra a igreja, vai influenciar o seu filho. Traga para a escola bíblica, deixe que a palavra de Deus influencie seu filho. Verdade. Que é a melhor coisa que você vai fazer. Você não vai se arrepender disso, tenho certeza disso. Subtópico 4, a igreja protegida. A exposição da palavra de Deus. O apóstolo Paulo põe duas importantes armas ou ferramentas capazes de neutralizar os ataques do diabo: a palavra de Deus e a oração. O apóstolo mostra que a palavra de Deus possui poder santificador. Ela é um antídoto contra o asceticismo e toda forma de culto falso que o diabo possa criar. É o que nós acabamos de dizer aqui, né, professor? Sim. Através do ensino da palavra de Deus, da exposição da palavra de Deus. E não basta também apenas ter o conhecimento, né? Não. Tem que botar em prática. Põe em prática, exatamente. Só conhecer não adianta, você tem que botar em prática a palavra de Deus para que ela possa aí te santificar, te proteger contra essas armadilhas do inimigo, né, professor Márcio? Não basta só ter o título, o Não. certificado, tem que praticar. Tem que praticar. Vimos muito na lição no trimestre passado sobre isso, né? Sim. Que não basta apenas conhecer, você tem que O botar em Sermão do prática. Monte é o Evangelho na prática, o dia a dia. Exatamente, é isso que nós precisamos fazer, né? Subtópico 2, a prática da oração. Outra ferramenta apontada pelo apóstolo, a qual já nos referimos antes, é a oração. As reuniões menos frequentadas na igreja são aquelas dedicadas à oração. E tinha que ser diferente, né? Tinha que ser uma das reuniões com maior volume de irmãos dentro da igreja, era aqui as reuniões de oração, que é uma das principais práticas cristãs. É a prática que tem que ser mais buscadas, né? E, infelizmente, é uma das práticas mais desprezadas. E é desprezada por todos, né, professor? Sim. Por todos os cristãos. É o que falamos aqui, nós estamos vivendo uma época de desprezo pelo ensino, pela oração, Exatamente. pelas verdades da Bíblia. Tem muitos crentes que eles querem sempre ter um argumento a mais que a Bíblia. Mas eu fiz porque isso aconteceu. Não é assim, a Bíblia é a palavra final. Exatamente. Mas ainda dá tempo. Com certeza. Ainda dá A tempo. oração ela tem que ser encarada, né, professor Márcio, como uma necessidade na nossa vida. Necessidade, exato. Porque nós ouvimos Deus falar através da palavra de Deus, através dos sonhos, né? Nós vamos muito longe de ficar sem se alimentar? Não. Vamos, né? Então a oração é a mesma coisa, a palavra é a mesma coisa. Outra coisa interessante, professor Fabiano, o avivamento, ele só vem através da palavra, do amor pela palavra.
O avivamento não vem de outra forma, como estão pregando por aí, ensinando por aí. É através da palavra. Eu tenho que ler a Bíblia, e a Bíblia tem que mexer comigo, tem que mostrar os meus erros, eu tenho que dizer, meu Deus, eu preciso mudar, eu preciso acertar. Aí é que começa a entrar o avivamento. E aí você começa a ser uma pessoa avivada e vai passando essa brasa de um para o outro. É verdade. Mas tem que ter, enquanto a gente vê um culto de ensino com 40 pessoas, numa igreja que tem 700, tem avivamento? Não, né? Aqueles que estão ali estão conhecendo, estão se avivando. Sim. Enquanto se vê uma escola dominical, onde a família não vem, onde tem... Todas as desculpas são colocadas em primeiro lugar, e a escola lá embaixo. Então, que Deus tenha misericórdia de nós e que a gente possa entender que o dia, como eu disse agora há pouco, o gigante está dormindo. O dia que a pessoa descobrir que na Bíblia está toda a força que ele precisa, Satanás vai ter que arrumar outra estratégia. Exatamente. É o sinal dos últimos tempos, né, professor Márcio? A palavra diz que vai ser assim. Tá acontecendo. O próprio Cristo falou, né? Com certeza. Por aumentar a iniquidade, e aí também está falando de crentes, né? Exatamente. O amor de muitos, e esses muitos é crentes também, porque só comete iniquidade que já foi quem conhece a Deus. Então ele aumentou, ele saiu da santidade e foi para a iniquidade. Exatamente. Conclusão da nossa lição. Nesta lição vimos que o diabo tem atacado a igreja de formas sutis. Essa é uma realidade que cada cristão precisa se conscientizar. Se não tivermos consciência de que estamos sob ataque, não veremos a necessidade de nos defendermos. É preciso, portanto, conhecer a natureza desse ataque, a esfera na qual ele ocorre e, o mais importante, munir-se das armas espirituais para ganhar essa guerra. Para se vencer uma batalha, professor Márcio, o que nós precisamos? Precisamos de conhecer o nosso inimigo e precisamos conhecer as suas estratégias, a forma como ele vai desempenhar aquela batalha. Após nós conhecermos isso, nós vamos ter capacidade de combatê-lo e conquistar a nossa vitória, né? E a escola dominical é o quartel-general do ensino bíblico. Amém, glória a Deus. Deus abençoe. Deus abençoe.